Glória a Deus. Vocês estão felizes? A igreja está bonita, né? Vocês vieram, né? Pensei que vocês não iam vir não, hein? Queridos, feliz ano novo. Para quem não esteve aqui na virada. Quem não veio na virada aqui? Levanta a mão. Ainda bem que você não veio, não tinha lugar. Ainda bem que você não veio. Achou, né? Achou que ia falar, você não veio. Não tinha lugar, irmão. Tá tão cheio que não tinha lugar mais. Então, ano que vem nós vamos fazer no Clube Abaeté. Tá bom? Para 5.000 pessoas, nós vamos colocar 5.000 pessoas lá dentro. Amém? Feliz ano novo para você. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, os seus negócios. Esse tema é um tema muito sugestivo para esse mês, para começo de ano. Um tema que foi preparado pelos nossos pastores, dando a sugestão de temas, né? E esse tema, igreja que avança e conquista, tem tudo a ver, né, com o que nós estamos vivendo, como igreja, como vida também pessoal. Deus tem feito coisas extraordinárias em vários irmãos, em várias famílias. E eu sei que esse mês Deus vai falar com você de uma forma extraordinária. Mas o Senhor ministrou muito ao meu coração algumas coisas aqui. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta já em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Porque nós cremos no que Deus vai fazer como igreja. Mas a igreja é uma reunião de santos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que vai avançando como um exército, para poder conquistar a promessa e conquistar aquilo que Deus já prometeu e o que Deus colocou em nós como chamado. Então, nós vamos vencer e avançar como igreja. Mas para que nós possamos ser igreja, nós temos que cuidar também do nosso individual todos os dias. Nós temos que cuidar do nosso secreto, de quem nós somos, porque nós fazemos parte de um corpo. E Deus ministrou muito ao meu coração. E que o Senhor venha falar com você, assim como Ele falou comigo, que Ele venha sacudir você, assim como Ele sacudiu meu interior quando eu estava lendo, quando eu estava buscando, a respeito de muitas coisas que falam sobre a igreja. Quando nós falamos de igreja, muitos de nós não lemos a história da igreja. Muitos de nós não sabemos como que nós chegamos aqui. Muitos homens renunciaram para poder avançar com o Evangelho. E essa é a reflexão que eu quero trazer para o seu coração hoje. Você vai sair daqui entendendo que nós precisamos renunciar muitas coisas para viver as promessas do Pai. Amém? Diz assim, contudo, acharam aí? Atos 1, verso 8. Não tem caneca? Do tema? O fornecedor está atrasado? É o Gerson, fornecedor? Acharam aí? Achou? Diga amém. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para que a gente possa entender o que eu vou ministrar aqui, eu preciso voltar lá em João, no capítulo 20, para que eu possa trazer o entendimento dessa parte de Atos. No capítulo 20 fala sobre a ressurreição de Jesus. Ali fala que quando Jesus, os discípulos, Pedro e mais alguns discípulos vai ao túmulo, ao terceiro dia eles não encontram Jesus, mas eles olham e vê que os panos que enrolavam Jesus estavam no chão. E eles ali voltaram para casa e voltaram porque eles estavam com medo. E mesmo assim, eles vendo isso, Maria Madalena ela volta ao túmulo de Jesus, porque ela quer entender isso que está acontecendo, e ela volta chorando para o túmulo. Mas ali quando ela chega, ela encontra dois anjos, um sentado aos pés e outro na cabeceira do lugar onde Jesus estava deitado. E eles olham para ela e falam assim, mulher, por que choras? Você está procurando alguém que não está mais aqui, mas ele já ressuscitou.
Eles liberam essa palavra e no mesmo instante, Maria, ela olha para trás e ela vê Jesus. E quando ela olha Jesus, ela fala mestre, né? Fala Rabone, que significa mestre. E Jesus fala assim, ó, não me impeçais, porque eu ainda não fui para o meu Pai. E interessante que quando Jesus fala isso, ele fala para ela, manda, vai lá e avisa eles que eu estou vivo. E ela também pergunta de Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E eles, quando vai levar a notícia, eles estão escondidos dentro de uma casa, porque eles estavam com medo dos judeus. Olha só que interessante. Eles estavam com medo daqueles homens que pregavam sobre o Messias. Eles não estavam com medo dos homens de Roma, que dominavam na época. Eles estavam com medo dos judeus. Porque Jesus havia morrido, e eles falaram, e agora? O que nós vamos fazer? Na realidade, eles não tinham medo do que iria acontecer com eles, mas eles estavam com medo porque Jesus não estava mais com eles. Mas no fim da tarde, na Bíblia diz que as portas da casa estavam fechadas. Ele estava escondido com medo, quando de repente Jesus aparece para eles. Eu fico imaginando a cena. Todo mundo com medo dentro da casa, de repente Jesus aparece. Aí Jesus fala assim para eles, paz seja convosco. Aí sabe qual a primeira coisa que Jesus faz? Mostra as mãos. Eles estavam em dúvida o que tinha acontecido, mas Jesus já tinha falado para eles que ele ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus mostra a evidência que ele foi crucificado, mas ele estava vivo. Aí Jesus outra vez repete, paz seja convosco. Assim como Deus me enviou, eu também vos envio. Quando Jesus diz isso, ele faz assim, ó, receba o Espírito Santo de Deus. Eu fico imaginando naquele momento, quando os discípulos recebem esse choque. Por que eu estou falando para você isso? Porque até o momento eles estavam com medo de continuar a pregar o Evangelho. Eles, como igreja, eles estavam com medo de falar de Jesus, de proclamar aquilo que eles tinham vivido. Mas Jesus soprou o Espírito Santo neles. E ali começou um tempo de encorajamento para que eles pudessem avançar e conquistar aquilo que Deus prometeu para eles. Já entenda algo, irmão. Eu vou falar isso mais para frente. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para esse tempo. Eles estavam com medo porque eles não conheciam ainda o Espírito Santo. Mas Jesus sopra sobre ele. No capítulo 21, Jesus tem um encontro com Pedro. E ali ele fala 3 vezes, por que você me ama? Pedro fala, eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Ele fala de novo, tu me amas. Eu te amo, Jesus. Então cuida das minhas ovelhas. Na 3ª vez ele fala, Pedro, tu me amas. A Bíblia diz que Pedro fica triste. E fala assim, eu já falei. E ele fala de novo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro negou 3 vezes. Mas 3 vezes ele falou que amava Jesus. E ali Jesus começa a encorajar ele. Entenda o negócio, irmão. Jesus começa a construir algo com eles, com os discípulos. Porque após esses acontecimentos da ressurreição, Jesus ficou 40 dias ensinando os seus discípulos a respeito de coisas do reino. Se Jesus de repente fosse embora, ao 3º dia ele já fosse para o Pai, os discípulos não dariam continuidade naquilo que eles viveram enquanto estavam com Jesus. Mas Jesus viu a necessidade de estar com ele 40 dias, para ministrar sobre o reino e sobre a pregação do Evangelho, o discipulado. Jesus começou a andar com eles, e eles começaram a vivenciar algumas coisas com Jesus. E Jesus, uma das coisas que ele prometeu, que ele iria para o Pai, mas deixaria um Consolador. Ele falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os homens não vão entender, mas vocês vão, porque vocês já o conhecem.
Jesus começa a liberar algo para eles ali. E falou algo para eles: ó, não saiam de Jerusalém. Não se movimentem. Porque é em Jerusalém que vocês vão receber o Espírito Santo. Verdadeiramente, Jesus disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. Então existia algo concreto ali naquele lugar. Jesus estava construindo uma história com eles, para que eles pudessem levar o Evangelho por onde eles passassem. Por isso que eu falo que o Evangelho, irmão, não é brincadeira. O Evangelho, ele é até fácil de entender, mas é difícil de seguir. Quando nós lemos o Evangelho, fala, é simples o Evangelho, coisa linda. Mas aí Jesus fala assim: perdoa 70 vezes 7. Você fala, agora azedou. Perdoa quem te traiu. Você fala, Sabe por quê? Porque entendimento é uma coisa, mas você pôr em prática é outra coisa. Mas o Senhor está chamando pessoas que não só ouvem o Evangelho, mas que praticam todos os dias da sua vida. Ele não está chamando pessoas que só ouvem, só falam assim, ó, eu entendi, o Evangelho é bonitinho. Mas quando chega o tempo de você renunciar pelo amor ao Evangelho, nós falamos assim, não, eu prefiro ainda a promiscuidade. Escute isso. No versículo 8, aquele que nós lemos. Depois de construir tudo isso com eles, Jesus fala assim: e vocês receberão poder. Algumas versões dizem assim: vocês receberão virtude do Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Só que aí está a chave, irmão. Testemunha no grego significa mártir. Testemunha no grego significa mártir, ou seja, mártir é estar disposto a ir até as últimas consequências por amor a alguém ou por uma causa. Então entenda, nós não recebemos o Espírito Santo simplesmente para falar em línguas, correr, rodopiar, mas para ir até o final, mesmo que custe a nossa vida. Não é simplesmente, caiu o poder, eu senti um arrepio. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo, ele vai estar falando com a gente hoje o seguinte: você tem que permanecer até o fim, até as últimas consequências. Então Jesus falou para eles assim, vocês receberão virtude, receberão poder. E ele fala mais ainda: eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores que a minha. Então, o Espírito Santo é poder de Deus, mas ele também nos dá a continuidade, a constância de permanecer firme. Por isso que muitas vezes nós falamos assim: o Evangelho, ele não aceita parcialidade, ou você é ou você nunca foi. Porque quando você recebe o Espírito Santo, irmão, custe o que custar, você permanece na presença de Deus. Pode vir luta, pode vir desastre, traição, mas você fala, eu não saio da minha posição, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nós não saímos da nossa posição. Por isso que eu não acredito em desviado. Eu acredito em quem nunca recebeu o Espírito Santo. Estar na igreja não quer dizer que você é crente. Estar na igreja pode ser um passeio de final de semana. Mas quem é cristão e recebeu o Espírito Santo, você nem vem na igreja, mas você está cheio de poder, de graça, de favor, de liberação do alto. Esse é o Espírito Santo, isso que Ele faz em nós. Então, ser cheio do Espírito Santo é ir até as últimas consequências, mesmo que tenha dificuldade. Escute isso: uma igreja que avança e conquista, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Uma igreja que quer conquistar 30 mil pessoas, nós não vamos conquistar com estrutura, nós vamos conquistar com a ação do Espírito Santo na sua vida e na minha. Onde nós passarmos, a ação do Espírito Santo será evidente. Então uma igreja que quer conquistar, o Espírito Santo, ele muda o seu estilo de vida, irmão. Entenda isso.
se você tem um estilo de vida que o Espírito Santo domina, aonde você vai, as pessoas são impactadas pela presença. Então não tem como você viver em um ambiente onde você é cheio do Espírito Santo. Quando você chega lá, as pessoas veem algo diferente em você. O Espírito Santo é poder de Deus. Escute isso. Podem tentar nos parar, podem tentar nos trair, as pessoas podem julgar você, mas se você for cheio do Espírito Santo, a ofensa não te para, a decepção não te para. Ah, mas falaram que eu não vou conseguir. Ele falou, mas o Espírito Santo está falando, você vai conquistar, você vai avançar. Ah, meu pai falou quando eu era pequeno que eu não ia dar em nada. Ele falou, mas Jesus já falou na eternidade. Você vai conquistar, você vai vencer, você vai avançar, porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Seja cheio do Espírito Santo. Mas sabe o que me impactou nessa história? Eles morreram pela causa. A satisfação deles estava em amar a Jesus e pregar o Evangelho. Eles estavam satisfeitos com Cristo. E às vezes eu fico pensando, será que nossa satisfação está em Cristo? Será que a nossa satisfação, será que nós estamos satisfeitos nele, ao ponto de a gente não querer mais nada, só a presença? Irmão, se a gente começar a entender o valor disso, estava preparando essa mensagem e olhando isso, veio um hino na minha mente que fala assim: eu estou aprendendo a estar satisfeito. Canta, mano. Ajuda o Robinho. Nós temos que aprender a estar satisfeito nele. Não é o seu carro que vai te salvar, não é a sua conta bancária cheia que vai te salvar. Estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida do secreto, à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu preparando essa mensagem, eu estava lendo um livro que chama O Livro dos Mártires. Eu comecei a ler, logo no começo já fala que como os discípulos morreram. Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Aí eu lendo o livro, eles falaram de um bispo de Esmínia. Quando chegou a perseguição de Nero, Nero falou assim: vamos prender ele e matar ele. Aí ninguém conseguia achar ele, irmão. Aí no livro diz que uma criança viu ele e falou assim: ele está lá. Aí o exército pega e fala assim para ele assim:
você está condenado à morte, a não ser que você blasfeme contra Cristo. Aí ele responde assim: como eu posso blasfemar contra Cristo? Se eu sirvo Ele há 86 anos, Ele nunca me fez mal. E ainda Ele me salvou de quem eu era. Estava cantando esse hino falando assim: eu tenho que estar satisfeito em Cristo. Que fera é essa, irmão? Para avançar com o Evangelho. Aí sabe o que fizeram? Colocaram ele em praça pública e falaram assim: ó, vamos queimar ele, porque Nero fazia isso. Colocou ele em praça pública e colocou o fogo em volta dele. Mas sabe o que aconteceu? O fogo não ia perto dele. Fogo não queima fogo, né? O fogo não chegava. Eles falavam assim: então pega a lança e mata ele, porque o fogo não chegava nele. Aí eu estudando, olhando, irmão, Timóteo, discípulo de Paulo, um jovem, um escritor, Eusébio de Cesareia, escreve que Timóteo foi perseguido, quando começaram a perseguir a igreja, e queriam matar Timóteo de qualquer jeito. Aí sabe o que eles fizeram com Timóteo? Pegaram Timóteo, colocaram numa praça, mas com Timóteo foi diferente. Colocaram ele mais alto, pendurado, e colocaram o fogo de baixo para cima. Só que aí quando o fogo começou a pegar nos pés de Timóteo, ele começou a cantar, mano. Eu acho que ele estava cantando esse hino. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Ah, irmão, que fera essa! À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu. Escute, à medida que o fogo subia, o escritor diz que Timóteo cantava. Só que quando ele cantava em praça pública, todo mundo assistindo, as pessoas iam se curvando e começava a ajoelhar e falava: que é isso? Que presença é essa? Ele está morrendo, mas ele está adorando. Ele começou, até que o fogo consumiu ele. E o escritor diz que Timóteo ganhou mais almas para Jesus na sua morte do que durante todo o seu ministério. Ei! Nós queremos avançar no Evangelho, mas o que nós queremos? Se nós trocamos a presença por prazer ainda. Nós queremos avançar numa igreja que avança e conquista, mas ainda eu cedo as imoralidades que o meu corpo deseja. Esses homens queriam morrer por amor ao Evangelho. Nós não temos perseguição, irmão. Nós não temos perseguição no Brasil. Nós temos que internet que fala. Agora ninguém persegue nós falando assim: ó, eu vou matar você. Pendura a gente e fala assim: blasfema contra Jesus, senão eu vou te matar. O que seria de nós, irmão? É noite de reflexão. Por isso que eu estava cantando: eu estou aprendendo a estar satisfeito. Você tem dinheiro? Não, estou satisfeito nele. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor, uma vez que eu coloquei
os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Escute. Que nível que nós estamos do Evangelho? Nós queremos avançar, sim ou não? Mas será que nós estamos dispostos a ser uma testemunha? Ir até o fim em todas as consequências? Se você não consegue abandonar o prazer da sua carne, esquece, irmão. A primeira perseguição, você vai negar Jesus. Mas quem recebe o Espírito Santo e aceita Jesus, já está morto. Nem para pecar ele presta. Então quando fala assim, você vai morrer por amor, então mata eu já mesmo, já estou morto. O morrer é ganho. Se é por amor a ele, faz o que tem que fazer. Mas será que nós vamos chegar nesse nível? Os discípulos continuam pregando. Volta lá em Atos 2. Na Bíblia diz que Jesus construiu isso com ele, falou que seria testemunha. E eles entenderam que eles teriam que ser cheios do Espírito Santo para poder ir até o fim, porque na palavra diz que Jesus falou assim, ó, eles vão te perseguir. Eles vão te perseguir porque vocês me amam. E eles aceitaram o desafio, falou, vamos embora. Mas por que a igreja avançava? Primeira chave. A unidade nos faz avançar e conquistar. Atos 2:2 diz assim, ó, de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. O Espírito Santo veio com força, irmão. Sabe o que é vento impetuoso? Só que a chave está no verso 1, que diz assim, todos estavam unanimemente em um só lugar. Isso aqui significa que todos estavam em um só lugar, com um só pensamento, com um só propósito, uma só oração, um só objetivo. Então a unidade faz com que a igreja avance. Por isso que nós estamos orando aqui 12 dias, irmão. Você que não está vindo, está perdendo. Está deixando de ganhar. Porque o que está sendo liberado aqui é o que eu vou falar para vocês. 2026 vai passar, mas nós vamos passar conquistando, orando e adorando. A única forma que a gente tem de avançar e conquistar é de joelhos prostrados diante da presença de Deus. Eles estavam juntos, unânimes. Quando eles receberam o poder do Espírito Santo, porque a unidade é poderosa, irmão. Sabe por que a unidade é poderosa? Porque na unidade a vaidade some. Na unidade ninguém quer ser melhor que ninguém. Na unidade eu amo meu irmão e eu quero que ele vá melhor que eu. Na unidade o Senhor derrama a bênção. Então quando nós estamos num propósito, orando e clamando, se prepara, porque o de repente de Deus pode vir sobre as nossas vidas. Ele estava unânime, orando, e de repente veio do céu um vento. Entenda, irmão, a unidade vai fazer com que a gente avance. E às vezes você está se perguntando, pastor, mas como que eu vou fazer isso? Se a minha casa está de pé pro ar. Eu quero declarar que a unidade vai começar dentro da sua casa. A unidade vai começar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. E quando nós entendemos isso, nós vamos conquistar e avançar para todos os lados que o Senhor já declarou sobre a nossa vida. Então entenda, irmão, a unidade. Se não tivesse eles
unidos em um só propósito, o Pentecoste não aconteceria. Já pensou nessa possibilidade? Se eles não estivessem lá dentro, orando por um propósito, não aconteceria o derramar do Espírito Santo. Imagine se eles estivessem dentro da casa falando assim: Jesus morreu, agora eu sou o líder. Jesus morreu, não, eu sou melhor que você. Jesus morreu, mas eu sou melhor que você, pastor Douglas. O Espírito Santo ia olhar e falar assim: vou passar longe dessa casa. Porque onde não há unidade, o Espírito Santo não habita, irmão. Mas eles acharam uma igreja unida. E quando o Espírito Santo veio, com certeza encorajou eles para avançar, para conquistar. E olha só que interessante. Quando acontece isso, todos são cheios da presença de Deus. E a segunda chave que eu quero liberar é: não dê ouvidos para calúnia e nem difamação. Quando todos foram cheios do Espírito Santo, alguns falaram assim: eles estão bêbados. Porque quando a gente fica cheio do Espírito Santo, nós fica chapadinho mesmo, né, irmão? É gostoso, né, bro? É gostoso, né? É gostoso até, eu gosto de ver os irmãos, tem uns que até babando, irmão. As irmãs com aqueles rímel aqui na prova d'água, ficam ali, ó, parecendo o panda. Eu dou risada, irmão. Tem vezes que eu abro o olho só para ver as carinhas. Porque você fica tão chapadinho. Mas eles começaram a zombar e falar assim: esses homens estão bêbados. Está acontecendo alguma coisa com esses homens. Mas Pedro e os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Aí eles se levantam e falam assim: não tem ninguém bêbado. Aqui está cumprindo o que Joel disse, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens vai começar a profetizar. Eles vão ter sonhos. Vai acontecer algo extraordinário. Eles se levantam e começam a questionar. Sabe por que a gente não pode se preocupar com as calúnias e a difamação? E nós temos que ter cuidado quando nós falamos de algo. A chave para 2026, irmão: não fale de ninguém. Não fale nada dos outros, pouco de você e muito de Jesus. É a chave para 2026. Quando eu estava lendo isso aqui, sabe o que o Senhor falou no meu coração? Por isso que a gente tem que ter cuidado ao falar de igreja, de pastores, de líderes. Sabe por quê? Eles estavam blasfemando, mas já existia uma promessa. Nós começamos a falar de alguém que já tem uma promessa. Aí dá ruim, irmão. Porque a gente só vê ali o que a pessoa está fazendo, mas não vê as renúncias. Então tome cuidado, porque para você avançar e conquistar, você tem que ter uma vida em santidade. Pedro e seus discípulos não se abalaram com a calúnia. Pelo contrário, eles viram uma oportunidade de pregar o evangelho e avançar como igreja. Na hora que eles falaram assim: tão bêbado, Pedro começou a pregar, irmão. Começou a arrepiar os caras. Jesus, vocês rejeitaram ele. E foi falando. E quando Pedro mais falava, mais pessoas se convertiam. Quando Pedro pregava, mais pessoas se convertiam. No resumo, 3.000 almas aceitaram Jesus e se batizaram naquele dia. Em meio à calúnia, eu vejo uma porta para pregar o evangelho. É mais ou menos parecido com a gente aqui, irmão. Pega a chave. Eu converso com um monte de gente assim na hora que chega na igreja. Aí eu pergunto assim: o que vocês ouviram falar da IBG? Aí os irmãos começam a falar. Só que quando ele chega aqui, ele fala: não é nada do que me falaram. É bom o negócio, irmão. Já ouviu falar em marketing reverso? O cara fala mal, mas quando chega aqui é benção. Então não se preocupe, todas as vezes que caluniarem você, fica tranquilo que quando a pessoa te conhecer, vai ver que você é homem de Deus. Vai ver que você é mulher de Deus.
Vai dizer que você é uma pessoa que anda em santidade. Fica tranquilo. Quem te justifica se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não é homem, não é pessoa, mas é Ele que morreu na cruz do Calvário. 3.000 almas aceitam Jesus, irmão. Nossa briga não é contra a carne, é contra principados e potestade. Sabe por que o inferno se levanta? Sabe por que o inferno quer impedir o nosso avanço? Porque ele sabe, se ele não tentar nos parar, nós vamos atropelar tudo. Vou falar de novo. Sabe por que o inferno quer te parar? Sabe por que o inferno quer te parar o propósito? Porque se ele não tentar isso, você vai atropelar tudo. Você vai conquistar, você vai viver aquilo que Deus tem para você. Você vai conquistar coisa que você nem imagina. Então ele vai tentar te travar. E sabe onde ele nos trava para impedir o avanço? Na mente. Muitas pessoas olham assim e falam assim: eu não sou capaz disso. E o Espírito Santo está falando para você: foi eu que te capacitei. Ah, mas eu não tenho vocação para ser empresário. O Espírito Santo está falando: abre o CNPJ que você vai ver o que eu vou fazer. Ah, mas eu não tenho capacidade para ser médico, fazer uma faculdade. O Espírito Santo está falando para você: faz o vestibular. Porque eu vou usar a sua profissão para você ganhar nações, para você ganhar pessoas, para você vivenciar milagres. O avanço às vezes impede na nossa mente. Às vezes nós paramos e ficamos pensando assim: mas eu fiz tanta coisa no passado. Deixa eu falar um negócio para você. Não é isso que vai impedir de você avançar. Porque Jesus jogou o seu passado no mar do esquecimento. E Ele não visita mais lá. Ele está querendo saber quem é você daqui para frente agora. É um servo fiel, que ama Jesus, que se rende, que busca Ele. Entenda, às vezes o parar e o avançar está na nossa mente. O Senhor precisa libertar pessoas essa noite, para que você possa entender que você sim, Ele colocou algo dentro de você para você avançar. E é isso que Ele vai fazer, irmão. Mitra, pode subir. Quanto mais falam, mais nós avançamos. Quanto mais falam, mais você conquista. Quem fez a promessa ainda tem um controle de todas as coisas. Terceiro e último: se encha do Espírito Santo para você avançar e conquistar. Essa noite você precisa entender que você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai te dar discernimento. O Espírito Santo, ele vai te orientar na sua caminhada. Então não tem como nós avançarmos esse ano se a gente não estiver cheio do Espírito Santo. O que Deus tem falado para esse tempo, e nós estamos orando. E se eu fosse você, ficava na oração hoje. Tá benção, né? 10 horas, tá? Dá tempo de você ir embora para casa e voltar. Porque o Espírito Santo está falando em nossos corações é que nós vamos viver um ano de milagres evidentes. Então eu quero que você esteja preparado para viver isso. Eles só conseguiram avançar como igreja porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque se eles não estivessem cheios, eles não iam fazer os milagres que Deus deu autoridade para eles fazer. Em meio à perseguição, eles passavam perto do aleijado e falavam: levanta e anda em nome de Jesus. Ele levantava. Ah, mas estão perseguindo Pedro. Ele fica tranquilo, enquanto me persegue, eu prego o evangelho. Enquanto eles estão falando de mim, eu estou falando: levanta e anda, enxerga em nome de Jesus, volte a falar, câncer, vai embora. Sabe por quê? Porque existe poder dentro de nós. Mas é um ano para você ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei como foi a sua virada de ano. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu queria que você ficasse de pé comigo.
Espírito Santo de Deus está aqui hoje. E esse é um ano para você romper e viver coisas extraordinárias. E ainda você pode ser batizado com o Espírito Santo. Eu não sei se você é batizado, mas se você não é, corre aqui para frente, porque Ele está aqui hoje. Ele vai habilitar você, como habilitou os discípulos, para viver coisas extraordinárias. Mas só quem quer pode vir, irmão. Eu não sei o que você precisa romper nesse ano, mas você vai avançar e vai conquistar. Entrega nesse primeiro culto esse ano no altar e falar: eu quero viver aquilo que o Senhor prometeu, e eu vou viver dias extraordinários. Caramba.